Voltamos aqui com o curso de assistente de rotinas administrativas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre todos os modelos de redação comercial que você vai poder utilizar sendo um assistente de rotinas aí do seu negócio próprio, da sua empresa, de repente como até um profissional liberal, ok? O meu nome é William Nascimento. Meu, Alessandro Pérez. E nós gostamos sempre de lembrar você o seguinte: esse curso ele é 100% videoaula, com apostila e um certificado incluso. Então, vamos lá. O primeiro modelo de redação que nós vamos falar é um até que nós já até falamos na aula anterior, que é a ata, que é aquele registro, como você falou, né, Alessandro? A ata ela vai registrar tudo que vai ser, tudo que vai ocorrer numa reunião, todas as decisões, as pessoas que estão relacionadas, certo? Perfeito. O outro documento é o atestado. Esse documento atestado, ele normalmente comprova, ele atesta alguma coisa em favor de alguém. Não é assim que funciona? A própria lista de presença ela pode ser considerada um atestado que aquelas pessoas estavam naquele local, naquela reunião. Isso, perfeito. A gente tem também o requerimento, que aí é um documento quando alguém vai fazer uma solicitação para uma pessoa, vai fazer uma solicitação para uma empresa, fazer uma solicitação para uma instituição. Você pode dar assim algum exemplo de quando um requerimento ele pode funcionar para uma empresa? Olha, existem vários tipos de requerimento. Exemplo, um requerimento para um almoxerifado, uma empresa uma empresa no ramo comercial que existe um setor de almoxerifado responsável pela organização e controle do seu estoque e o vendedor ele solicita através do requerimento que ao representante, ao responsável pelo almoxerifado que entregue aquele produto, entregue aquela mercadoria. Então é um modelo do requerimento e assim, o mais importante que eu vejo, William, é que existem os modelos que já estão no material, né, que você, aluno, tem acesso, e esses modelos podem fazer uma diferença na sua vida, porque você vai ser um profissional que já vai saber o modelo exato que você deve utilizar para cada atividade, para cada processo, para cada é uma ferramenta a ser utilizada de acordo com a necessidade. Isso já é um diferencial no seu trabalho. Sim, é importantíssimo você baixar a apostila, acompanhar essa aula com a apostila, ela já está inclusa aqui, você pode baixar, certo? Para você poder visualizar o que nós estamos falando aqui nessa aula. Perfeito. Por exemplo, um outro tipo de redação comercial é a redação aplicada para cartas comerciais. Todo mundo, a maioria das pessoas, talvez se você for muito novo, você não tenha utilizado, mas já sabe, tem uma ideia ou aprendeu de alguma forma o que é uma carta. Uma carta é uma comunicação escrita entre uma pessoa e outra, certo? Quando nós estamos falando de carta comercial, é aquela comunicação, Alessandro, via carta, que vai entre a empresa e o cliente, por exemplo. Aí fazendo uma promoção, cobrando alguma coisa, oferecendo algum produto. Hoje ainda é comum essa prática de envio de carta escrita? Hoje não é tão comum, William, a utilização de carta escrita como era no passado, antes da internet, né? Antes do e-mail. Hoje o que é mais comum é a utilização de e-mails, né? Mas você falou de carta aí de antigamente, eu lembrei da carta circular. Sim. Eu tive a oportunidade de ser estagiário no Banco do Brasil e havia um trote, né, para os estagiários, os novos estagiários. A gente pedia que eles fossem em outros setores para trazer um envelope redondo para se colocar a circular. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas a gente já fez um envelope redondo para carta circular. E aí o estagiário se matava procurando esse envelope redondo e não existia. Verdade. E aí já falando o que seria uma carta circular, uma carta circular é aquela carta onde é um documento onde precisa circular pelo ambiente empresarial, não é isso? Perfeito. Quando você precisa comunicar, passar alguma orientação, alguma informação para todos os colaboradores,
né, de determinado setor, de uma determinada empresa, o documento, né, o papel mais importante é justamente essa carta circular. E tem muitas empresas, inclusive, que solicitam a assinatura do colaborador nessa carta circular para comprovar que aquele colaborador tomou conhecimento daquela ação, daquela postura que ele deve ter dentro da empresa. Então, assim, é um documento, inclusive, muito utilizado. Nós utilizamos muito, né, essa forma não digital, essa forma realmente em papel, para deixar uma coisa mais formalizada, porque o e-mail não tem como você pegar a assinatura da pessoa para, né, para provar amanhã ou depois que ela leu, que ela não leu o e-mail. A carta circular, ela tem uma eficiência muito maior nesses casos do que o próprio e-mail. E lembrando que se você está nesse curso para começar a exercer a função de assistente ou já exerce a função, a carta circular, depois que ela passa, é função sua conferir se todos os setores receberam, se todas as pessoas dos setores receberem e assinaram e se de fato está dentro do conforme da circulação que foi determinada. Isso é importantíssimo para a sua função. Além disso, nós temos alguns outros documentos. Temos o ofício, temos o memorando ou aviso, que tem características bem parecidas. Nós temos as declarações, nós temos as procurações. Falando de procuração especificamente, Alessandro, e aí é um documento que o assistente de rotina administrativa vai trabalhar muito dentro do ambiente empresarial. Como é que funciona uma procuração para o assistente o futuro assistente ou o assistente atual que está nos assistindo? Bom, William, a procuração ele é um documento que serve para transferir poderes de uma pessoa para outra. E poderes para resolver questões em banco, poderes para resolver questões em órgãos públicos, enfim, poderes para vender um imóvel, comprar um imóvel. Então, assim, a procuração ela serve para transmitir poderes para terceiros. E esse terceiro pode ser você, o auxiliar administrativo, né? O seu patrão, o seu diretor, o seu gerente, ele pode passar uma procuração para você estar resolvendo questões em órgãos públicos, por exemplo, né? Estar resolvendo questões em banco, questões burocráticas, que ele não tem tempo e ele passa para você essa responsabilidade. E no próprio material nós temos modelos, né, de elaboração dessas procurações que vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar bastante a você elaborar uma procuração caso seja necessário. Lembrando que a estrutura básica de uma procuração é os dados da pessoa que está cedendo o poder, os dados da pessoa que está recebendo o poder para aquela determinada ação, a descrição de quais são as ações que essa pessoa poderá, né, fazer e quais são os órgãos que ela poderá exercer aquelas funções e, por fim, informações de data, horário, né, qual é a cidade a qual aquela função vai ser exercida. Então a procuração ela funciona basicamente dessa forma. Se você tiver com a apostila, você vai estar vendo aí vários exemplos de todas as cartas, os modelos de redação comercial que nós passamos. Além disso, nós vamos ter a aula descritiva, onde nós vamos mostrar linha por linha, passo por passo de cada tipo de correspondência, ok? Então nós finalizamos aqui a aula de hoje, nós falamos sobre vários modelos de redação, falamos sobre atestado, sobre ata, falamos sobre requerimento, carta comercial, ofício, memorando, carta circular. Envelope circular. Envelope circular, justamente, para os estagiários do Banco do Brasil. Se estiver assistindo e você for, já não caia nessa. E finalizamos falando de procuração. Nós sempre gostamos de lembrar a você que é muito importante você compartilhar, classificar essa aula, não deixar essa corrente do bem parar em você. Na próxima aula, nós vamos voltar com um assunto que é comunicação adequada. Ok? Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima.